Esse é o 13º vídeo da minha playlist chamada Os Reis Targaryen. O link da playlist completa está na descrição desse vídeo, tá pessoal? Hoje eu vou te contar a história do rei Daeron II Targaryen, conhecido como Daeron o Bom. Se você quer aproveitar a série O Cavaleiro dos Sete Reinos ao máximo, precisa conhecer essa história. Eu vou te explicar um pouco sobre a grande guerra que dividiu o reino, que ficou conhecida como a Rebelião Blackfyre, e os desafios que Daeron II teve que enfrentar antes de trazer Dorne para os Sete Reinos de Westeros. Se você está acompanhando a minha série de vídeos, peço que deixe aquele like para me ajudar a aumentar o fluxo de postagens por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O príncipe Daeron Targaryen nasceu no ano 153 depois da conquista, durante os anos finais do reinado de seu tio-avô, o rei Aegon III. Daeron era o filho mais velho de Aegon IV e sua irmã-esposa Naerys Targaryen. Antes de Daeron II governar, houve outro rei chamado Daeron, e ele foi o Daeron I, conhecido como o Jovem Dragão, que tentou conquistar Dorne, mas foi traído após uma falsa rendição dos dorneses. E o vídeo completo do Daeron I está na descrição desse vídeo também. Após a morte de Daeron I, o rei Baelor, o Abençoado, ascendeu ao trono de ferro e arranjou um casamento para o príncipe Daeron com uma princesa de Dorne chamada Mirria Martell. No ano 170 depois da conquista, Daeron e Mirria tiveram seu primeiro filho, que recebeu o nome de Baelor. O casal teve outros 3 filhos, Aerys, Rhaegal e Maekar Targaryen, personagens que vão aparecer na série O Cavaleiro dos Sete Reinos. Quando seu pai ascendeu ao trono como rei Aegon IV Targaryen, no ano 172 depois da conquista, Daeron tornou-se automaticamente o herdeiro do Trono de Ferro e recebeu o título de Príncipe de Pedra do Dragão. Mas as coisas não eram tão simples. Ao contrário de seu pai, Daeron rejeitava muitos dos comportamentos e excessos de Aegon IV, tornando-se um obstáculo para vários de seus esquemas. Um dos principais atritos entre os dois surgiu quando Aegon planejou uma guerra não provocada contra Dorne. Ignorando os apelos do filho, o rei ordenou a construção de uma imensa frota e, no ano 174, enviou-a para invadir a costa de Dorne, junto com dragões de ferro e madeira equipados com fogo vivo, que ele pretendia usar como armas de guerra. No entanto, a expedição terminou em um desastre quando uma tempestade destruiu a frota antes mesmo de alcançar seu destino, para o grande alívio de Daeron. As máquinas de guerra acabaram sendo destruídas acidentalmente e iniciou um incêndio que queimou 1/4 da Mata de Reis. Na mesma época, a rainha Naerys, mãe de Daeron, foi subitamente acusada de adultério e traição por Sir Morgill Hastwyck, levantando suspeitas sobre a legitimidade do príncipe. O caso foi resolvido quando Aemon, o Cavaleiro de Dragão, irmão de Aegon e Naerys, defendeu sua honra em um julgamento por combate e matou o acusador. De acordo com o mestre Keith, do livro Vidas de Quatro Reis, foi o próprio Aegon IV quem instigou os rumores sobre a infidelidade de Naerys, possivelmente com o intuito de deserdar o filho. O rei, no entanto, negou ter manipulado Morgill Hastwyck para lançar tais acusações. Nos últimos anos de seu reinado, após as mortes de Aemon, o Cavaleiro de Dragão, e Naerys, o rei Aegon começou a insinuar, de maneira mais aberta, que Daeron não era seu verdadeiro filho, mas fruto de uma relação entre Naerys e Aemon. Rumores sugeriram que o rei pretendia deserdar o filho em favor de seu filho bastardo, Daemon Waters. Ainda assim, Aegon nunca formalizou essa decisão, mantendo Daeron como herdeiro, possivelmente para evitar uma guerra imediata. Entre os principais aliados do príncipe Daeron estava a Casa Martell, fortalecida por seu casamento com Mirria Martell de Lança Solar. Durante os últimos anos do reinado de seu pai, Daeron viveu na Ilha de Pedra do Dragão, ao lado de sua esposa e filhos. Mas tudo mudou quando Aegon IV, já irreconhecível, convocou seus filhos bastardos para um anúncio público. No leito de morte, Aegon IV, movido por seu rancor, legitimou todos os seus bastardos, conferindo aos filhos nascidos de esposas nobres o título de Grandes Bastardos. Essa decisão selaria o destino de Westeros nos anos seguintes.
Aegon IV não queria estar vivo para ver o caos que seria se ele deserdasse o próprio filho, mas ao invés disso, plantou sementes para uma rebelião futura. Ao legitimar seus filhos bastardos, o reinado de Daeron II estava comprometido. O rei Aegon teve inúmeros filhos bastardos, mas apenas alguns possuíam influência suficiente para reivindicar o Trono de Ferro. Entre eles estava Brynden Rivers, que ficou conhecido como o Corvo de Sangue. Diferente de outros bastardos, Brynden nunca demonstrou interesse em ser rei. Ele era um homem astuto, enigmático e profundamente leal à dinastia Targaryen. Seu verdadeiro objetivo sempre foi a preservação do reino e da coroa, mesmo que isso significasse recorrer a meios brutais. Mestre em conspirações e segredos, ele serviu como mão do rei. Já Aegor Rivers, que mais tarde se tornaria Aço Amargo, seguiu um caminho oposto. Orgulhoso, feroz e implacável, ele desprezava Brynden Rivers e nutria um ódio profundo pela casa Targaryen. Após a rebelião Blackfyre, Aegor se tornou o maior defensor da causa Blackfyre e fundou a Companhia Dourada, a mais temida força mercenária de Essos, jurando um dia restaurar os Blackfyre ao Trono de Ferro. Por fim, havia Daemon Waters, o mais proeminente dos bastardos reais. Carismático e excepcional na arte da guerra, ele recebeu de seu pai um presente sem igual, Blackfyre, a lendária lâmina de aço valeriano que outrora pertencera a Aegon o Conquistador. Esse gesto foi interpretado por muitos como um reconhecimento de sua legitimidade, fortalecendo sua reivindicação ao trono. Renegando o nome bastardo Waters, Daemon se autoproclamou Daemon Blackfyre e fundou sua própria casa, invertendo o brasão Targaryen para um dragão negro em um fundo vermelho. Ao receber a notícia da morte de seu pai, o rei Aegon IV, Daeron partiu de Pedra do Dragão rumo a Porto Real. Para silenciar os rumores sobre sua ascendência, ele se coroou com a própria coroa de seu pai, reafirmando sua legitimidade. Determinado a restaurar a ordem no reino, Daeron agiu rapidamente para corrigir os abusos do reinado anterior. Ele substituiu todos os membros do Pequeno Conselho por homens de sua confiança, escolhendo conselheiros sábios e capazes. Levou quase um ano para reparar os danos causados à patrulha da cidade de Porto Real, cujos oficiais estavam tão corrompidos quanto o próprio Aegon havia sido. Embora não pudesse anular a legitimação dos bastardos de seu pai, Daeron os tratou com honra e manteve os rendimentos que lhes haviam sido concedidos. Ele também cumpriu o dote prometido por Aegon ao Arconte de Tyrosh pela mão de sua filha, Rohanne, casando-a com Daemon Blackfyre quando ele tinha 13 anos. No dia do casamento, o rei concedeu a Daemon terras próximas à torrente da Água Negra para que ele pudesse erguer sua própria fortaleza. O casamento de Daeron com Míria Martell trouxe muitos nobres e damas dornesas para a corte, o que, aos olhos de alguns Westeroses, deu um ar estrangeiro à Fortaleza Vermelha. Esse influxo de dorneses gerou ressentimento entre certas casas nobres que ainda se opunham à integração de Dorne ao reino. No entanto, a união entre Daeron e Míria Martell foi harmoniosa e frutífera. Determinado a concretizar a unificação pacífica de Dorne, Daeron iniciou negociações com seu cunhado, Mauron Martell, o príncipe de Dorne. Após 2 anos de negociação, um acordo foi firmado. Mauron se casaria com a princesa Daenerys Targaryen no ano 188 depois da conquista. No ano seguinte, Mauron se ajoelhou perante o Trono de Ferro e jurou fidelidade à coroa. No grande septo de Baelor, uma coroa de ouro foi colocada diante da estátua de Baelor, o abençoado. Enquanto os presentes declaravam em uníssono, Baelor, sua obra foi concluída. Para simbolizar essa nova era de paz, Daeron ordenou a construção de Solar Estival, um palácio fortificado nas marcas dornesas. No entanto, muitas casas nobres de Westeros, especialmente no sul, se ressentiram dos privilégios concedidos à Casa Martell. Mauron Martell manteve o título de príncipe de Dorne e recebeu autonomia para cobrar impostos com menos interferência da coroa.
o que alimentou o descontentamento entre as famílias poderosas. Ainda assim, Daeron conquistou o respeito e a admiração do povo e da nobreza, passando a ser reconhecido como Daeron o Bom. Embora fosse mais estudioso do que um guerreiro, seus filhos herdaram o talento para as armas. Seu primogênito, Baelor Quebra-Lança, recebeu essa alcunha após derrotar Daemon Blackfyre na batalha final de um torneio realizado para celebrar o casamento de sua tia, Daenerys. Já seu filho mais novo, Maekar, tornou-se conhecido como um guerreiro formidável. A primeira rebelião Blackfyre foi um dos capítulos mais sombrios e decisivos na história dos Sete Reinos. Após anos de tensão entre os apoiadores de Daeron II, o Dragão Vermelho, e os seguidores de Daemon Blackfyre, o Dragão Negro, o conflito finalmente eclodiu no ano 195, mergulhando Westeros em uma guerra civil que testou lealdades e dividiu famílias. Daemon Blackfyre, um guerreiro carismático e habilidoso, era visto por muitos como a encarnação do ideal cavalheiresco. Ele não apenas carregava a espada Blackfyre, símbolo da legitimidade Targaryen, mas também conquistou o respeito de lordes e cavaleiros que desejavam um líder forte e marcial. A influência de Aegor Rivers, conhecido como Aço Amargo, foi crucial para convencer Daemon a reivindicar o trono. Aço Amargo, movido por seu ódio por Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, e pela Casa Targaryen, alimentou a ambição de Daemon, sugerindo que ele era o verdadeiro herdeiro de Aegon IV. A gota da água para o início da rebelião foi a tentativa de Daeron II de prender Daemon, após descobrir seus planos de se declarar rei. A fuga de Daemon, com a ajuda de aliados como Sir Quentyn Ball, conhecido como Bola de Fogo, foi o estopim que levou à guerra. Os rebeldes usaram a tentativa de prisão como prova de que Daeron temia a legitimidade de Daemon, espalhando ainda mais a narrativa de que Daeron era um nascido falso. A rebelião atingiu seu ápice na Batalha do Campo do Capim Vermelho, em 196 depois da conquista. Foi um confronto épico, onde os exércitos do Dragão Negro e do Dragão Vermelho se enfrentaram em uma luta sangrenta. Daemon Blackfyre liderou suas tropas com bravura, mas sua causa foi prejudicada pela estratégia superior de Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, e pela chegada oportuna do príncipe Baelor Quebra-Lanças, com reforços dorneses e das Terras da Tempestade. A batalha terminou com a morte de Daemon e seus dois filhos mais velhos, Aegon e Aemon, abatidos por uma chuva de flechas dos arqueiros de Brynden Rivers. Aço Amargo, embora tenha lutado ferozmente, foi forçado a recuar e fugir para Essos com os filhos sobreviventes de Daemon. A derrota dos Blackfyre marcou o fim da rebelião, mas não o fim da ameaça que eles representavam. Após a batalha, Daeron II mostrou uma severidade que poucos esperavam. Lordes e cavaleiros que apoiaram o Dragão Negro foram punidos com perda de terras, títulos e reféns. O rei, no entanto, evitou execuções em massa, preferindo consolidar seu poder através de concessões estratégicas e alianças reforçadas. Apesar disso, a desconfiança entre as casas nobres persistiu, especialmente entre aqueles que se ressentiam da influência dornesa na corte. A fuga de Aço Amargo e dos filhos sobreviventes de Daemon para Essos deu início a uma nova fase de conflito. Aço Amargo fundou a Companhia Dourada, uma força mercenária que se tornaria um pesadelo para os Targaryen nas décadas seguintes. A Companhia Dourada jurou lealdade aos descendentes de Daemon Blackfyre, mantendo viva a chama da rebelião e garantindo que os pretendentes Blackfyre continuassem a desafiar o Trono de Ferro por gerações. A grande praga da primavera que varreu Westeros no ano 209 e 210 ceifou a vida do rei Daeron II e de seus netos Valar e Matares, encerrando o reinado que, apesar de pacífico em grande parte, foi marcado por conflitos internos e perdas familiares. Daeron II foi sucedido por seu segundo filho, Aerys I, um homem mais interessado em livros e mistérios do que em governar. Apesar de suas falhas, o legado de Daeron, o Bom,
permaneceu como um exemplo de liderança justa e diplomacia. Embora suas concessões a Dorne e sua incapacidade de extinguir completamente a ameaça Blackfyre tenham deixado feridas que continuaram a sangrar por décadas. Pessoal, se vocês quiserem ver a história completa da rebelião Blackfyre e entender por que Aço Amargo odiava Brynden Rivers e outros detalhes específicos, assistam o meu vídeo completo sobre a rebelião Blackfyre. O link vai estar na descrição do vídeo, junto com outros vídeos importantes. Na série O Cavaleiro dos Sete Reinos, não sabemos se o Corvo de Sangue ou o Rei Daeron II vão aparecer, mas seus filhos Maekar e Baelor estão confirmados. Maekar será interpretado por Sam Spruell, e o ator do Baelor será Bertie Carvel. Pra quem não sabe, eu narrei o livro completo, O Cavaleiro dos Sete Reinos, e essa narração vocês podem ouvir aqui no meu canal do YouTube e também lá no meu Spotify. Muito obrigado a todos e te vejo no próximo vídeo.